Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Sérgio Neme, da nossa disciplina de Ética, e hoje a gente vai estudar o tema das sociedades de advogados. Esse é um tema que eu reputo assim um pouquinho complicado, apesar de curto dentro do estatuto, não é um tema muito extenso, vocês devem ver aí que são pouquíssimas disposições, mas eu acho que vale a intenção de fazer uma aula só sobre ele. Talvez por dois motivos. Um, por um motivo mais assim, vamos dizer, usual, de você precisar disso para o exame da ordem. Esse é um assunto cobrado e eu já vou falar um pouco mais sobre isso, as pesquisas que eu fiz sobre de que forma isso é cobrado no exame da ordem. E de outro lado, por uma questão prática. Talvez por um motivo de você ter curiosidade ou até ter intento em conhecer esse tema para quando você se formar, quando você sair, né, da faculdade e pretender, digamos, exercer a profissão de advogado, né? Esse tema das sociedades de advogados, no exame da ordem em si, é curioso anotar isso ou tomar nota disso, né? De que esse é um tema que ele não é muito cobrado, não é um tema assim que tem muita cobrança em muitas questões, mas ao mesmo tempo ele tem um detalhe. Às vezes ele é cobrado em conjunto com conceitos que vão além de ética profissional, né? Ou seja, esse é um dos poucos temas de ética que podem sim ser misturados com outros temas do direito. Porque o que, que acontece? Essas provas como do exame da ordem e também provas como o ENAD e outras tantas, há uma busca pelo que eles chamam de interdisciplinariedade nas questões, né? Os elaboradores, eles são cobrados a criar questões que não envolvam apenas uma disciplina, que exijam do candidato que faça uma correlação entre conteúdos que dizem respeito a vários assuntos diferentes, né? E partindo desse prisma, aqui é um dos poucos assuntos que eu vejo em ética que permite justamente essa correlação, especialmente com o tema que envolve direito societário, né, direito empresarial no campo do direito societário. Por quê? Porque quando você trata de uma sociedade de advogados, não obstante a sua regulamentação por parte da ordem, por meio do estatuto, como de fato o estatuto regulamenta algumas coisas como a sua constituição, a forma como ela poderá ser constituída, o registro, dissolução, alterações, ela é um tipo societário que se enquadra em uma das hipóteses do Código Civil, né? Ou seja, ela pode ser encaixada como ela não pode, né? Ela é enquadrada como uma sociedade simples. E dentro do Código Civil, aí sim você vai ter várias disposições quanto à sociedade simples. E aí é o ponto, né? Um avaliador pode, em alguma medida, usar conceitos tanto de direito civil na área empresarial, quanto do próprio Estatuto da Advocacia. E aqui então você teria talvez uma questão mais perigosa de estatuto, né, de ética e de ética profissional. E por quê? Porque se você fosse bem acostumado, falar, não, vamos ficar aqui dentro do estatuto e dentro do estatuto nós teremos todas as respostas. Talvez esse seja um dos poucos temas que de fato não seja tão simples assim, né? Porque você pode sim muito bem imaginar, né, questões em que o avaliador pegue, por exemplo, pensando aqui, né, administração, como funciona a administração de uma sociedade de advogados? Olha, infelizmente o estatuto não vai te dar essa explicação, porque a administração de sociedade simples, como é a sociedade de advogados, você vai ter que ver lá no Código Civil, né? E no Código Civil tem do artigo 900 quase 1000 ali, o 998 em diante, começa da sociedade simples e ali para frente você vai ter várias disposições, inclusive sobre a administração.
Então, no nosso encontro de hoje, o que eu pretendo fazer? Né? Eu pretendo comentar aqui os principais itens, ou os itens que envolvem sociedade simples, né? A sociedade, perdão, de advogados, que é uma sociedade simples, e buscar, na medida do que eu for avançando com a matéria, proceder correlações com a própria previsão do Código Civil. Ah, mas isso aqui é de Código Civil, a gente já teve aula de empresarial. É fato. Só que quando você estiver na aula de empresarial, o professor não podia ficar citando muito como exemplo a sociedade de advogados, porque a sociedade de advogados é muito peculiar. A gente tem os dois lados, né? Enquanto aqui na minha matéria eu preciso pegar questões de direito civil, o professor, quando deu direito civil, não podia ficar fazendo muitas correlações com a sociedade de advogados, porque mesmo como uma sociedade simples que ela é uma sociedade simples muito peculiar, né? Com temas que lhes são muito próprios, né? Ou seja, ela não é uma sociedade simples comum, né? Ou até para alguns doutrinadores do direito empresarial, eles vão dividir as sociedades simples em comum e as especiais, né? Essa seria uma sociedade simples especial. Por vários motivos, né? E aí, então, como vocês podem observar, se pegarem o Estatuto da Advocacia, a Lei 8.906, do artigo 15 em diante, você vai encontrar, né, um capítulo, o capítulo 4º, chamado da Sociedade dos Advogados. A primeira coisa que vocês podem observar é que a redação ali não é a originária, né? A redação que existe ali no código, no estatuto, não é a redação original. A redação original já foi alterada por uma lei do ano de 2016. E só por aqui, eu acho que a gente já tem uma boa explicação, nós podemos ter um bom aprofundamento, né, de conceitos quanto ao porquê houve essa alteração e por que não é a redação originária mais. Eu vou tentar explicar isso por um motivo até prático, né? Assim, tentar explicar isso, eu conheço bem essa história, vivenciei ela porque eu já era advogado e já participava de sociedade de advogados antes do ano de 2016, né? E eu vivenciei muito isso. E eu digo para vocês que essa alteração aí do artigo, né, do artigo 15, ela teve um motivo fundamentalmente tributário, né? Tributário. E por ter um motivo fundamentalmente tributário, na verdade eu digo que isso foi uma pressão que os advogados fizeram, uma pressão justa e uma pressão que foi positiva no ponto de vista tributário. A advocacia em geral, em regra, saiu ganhando com isso. Até o ano de 2016, se você quisesse ter uma sociedade de advogados, né, você tinha que seguir aquela ideia do Código Civil originário, que até essa redação do Código Civil mudou no ano passado. Mas aquela redação originária, que falavam que celebram entre si, a sociedade é o ato justamente de duas ou mais pessoas se unirem, celebrarem contrato entre si. Duas ou mais pessoas. Essa disposição que trata da sociedade limitada, né? Porque a sociedade limitada era o contrato de duas ou mais pessoas que celebravam um contrato entre si para a constituição de uma sociedade empresária de responsabilidade limitada. Porém, a questão era, imaginemos um advogado que trabalha sozinho. Vamos dizer assim, ele não tem um outro sócio, ele não tem uma outra pessoa com quem ele divida a estrutura e coisas do gênero. Até então, ele tinha duas opções. Ele podia atuar sozinho, né? Pessoa física, advogado, digamos assim, individual, né? Ou ele teria que arrumar um sócio para, reunindo com esse sócio, montar uma sociedade de advogados e, uma vez montada essa sociedade de advogados, ele e esses sócios pudessem, então, digamos, conduzir a sociedade, né? Dali em diante, a conduzir essa sociedade. E por conduzirem essa sociedade, enfim, eles teriam aí, né, uma sociedade na forma da redação originária do artigo 15. Mas o ponto é, se ele atuasse sozinho, como advogado, sozinho, pessoa física, de eventuais rendimentos que ele oferisse da advocacia, né, como advogado, ele estaria sujeito a pagar tributar esses rendimentos como uma pessoa física. É uma saída.
E se ele tivesse uma sociedade, ele poderia tributar esses rendimentos como uma pessoa jurídica, né? Porque, excetuado duas formas ali existentes no Código Civil, as sociedades são personificadas, né? Excetuado duas hipóteses, sociedades não personificadas, que é a sociedade em nome comum e a sociedade em conta de participação, todas as demais sociedades são personificadas. Mas tributariamente, você fala assim, tudo bem, ele pode tributar na pessoa física ou jurídica. Mas aí, do ponto de vista tributário, no Brasil especificamente, por incrível que pareça, existe muita diferença entre a tributação de uma pessoa física e jurídica. E mais, com uma discrepância que talvez soe até estranha. Mas, tecnicamente, a depender do quanto se tem de rendimento, eu vou dizer que uma pessoa física paga muito mais tributo do que uma pessoa jurídica. Isso é verdade. Isso é inconteste, na verdade, em termos de direito tributário. Qualquer um que estuda direito tributário sabe disso, né? Qualquer um que já trabalhou numa sociedade sabe que uma pessoa jurídica, se bem organizada, né, e feito da forma correta, paga bem menos tributo do que uma pessoa física. Então, qual era uma reclamação que os advogados tinham? E uma reclamação muito justa, que realmente é justo esse pleito, era absurdamente justo, né? Se eu, como advogado, atuasse sozinho como uma pessoa física, eu pagava um tributo muito alto. Em contrapartida, aqueles meus colegas que tinham uma sociedade de advogados, eles pagavam menos tributo do que eu, sozinho. E eu, então, falo assim, então monte uma sociedade. Mas montar uma sociedade é muito mais do que simplesmente ir lá e fazer um contrato. Isso atrai responsabilidades mútuas, como nós vamos ver aqui, né? Sociedade é algo muito sério para o direito, né? Porque você tem direitos e responsabilidades mútuas, especialmente a sociedade de advocacia. E aí, para incrementar ainda mais essa discussão, no ano de 2006, na verdade no ano de 2005, na verdade isso foi no ano de 2006, com vigência a partir de janeiro de 2017. No ano de 2016 foi feita uma alteração legislativa tributária que concedeu, digamos, uma opção tributária ainda mais benéfica à advocacia. De forma bem sucinta aqui, tá? Até o ano de 2016, a advocacia não poderia se enquadrar numa lei chamada Lei do Simples Nacional, Lei Complementar 123 de 2006. Essa lei complementar, ela traz, dentre outros pontos, um regime tributário especial para as micro e pequenas empresas. A advocacia não podia se enquadrar nesse regime tributário especial, até o ano de 2016. E no ano de 2016, com essa alteração da Lei do Simples, a advocacia passou a poder, a partir de 1º de janeiro de 2017, né, efeitos a partir de 1º de janeiro de 2017, passou a poder se enquadrar nisso. O que implicou que para as sociedades de advogados que têm um faturamento não astronômico, elas teriam um ganho tributário ainda maior, porque elas estariam ainda menos tributo. E aí você ficou num abismo gigantesco, porque a sociedade de advogados já pagava menos tributo, e agora ela ia poder pagar menos ainda. E o advogado que atuava sozinho, ele continuava ali pagando aquelas mesmas alíquotas exorbitantes que a pessoa física está submetida. E aí uma reclamação constante, dizendo, olha, mas por que então o advogado que atua sozinho, ele não pode construir uma PJ para atuar sozinho nessa PJ? Algo, se quiserem imaginar, semelhante ao empresário. O empresário, ele, durante muito tempo no Brasil, ele tinha então um sócio, o que era alvo de muitas reclamações. E ali no ano de 2009, se não me engano, 2009 ou 2011, né, foi aprovada uma alteração no Código Civil e criando uma figura que vocês certamente estudaram, a EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. E qual foi a ideia da criação da EIRELI? O empresário poder atuar sozinho sem que haja necessidade de, digamos assim, sem que haja necessidade dele precisar ter um sócio.
E os advogados assim, poxa, mas e nós que atuamos sozinhos? Nós precisamos ter sócio? A gente precisa ter sócio para poder, vamos dizer assim, ter um benefício tributário? Por que se o empresário pode atuar sozinho como uma pessoa jurídica, por que o advogado não pode atuar sozinho como uma pessoa jurídica? E, na verdade, todas as profissões podem. Só o advogado não podia, porque todas as profissões, quando resolvem constituir uma sociedade, podem seguir o Código Civil. Então, o médico ele podia ter o Meirelli, o contador podia ter o Meirelli, o engenheiro podia ter o Meirelli. E o advogado não podia, porque, como nós vamos ver aqui, atividades da advocacia só podem ser constituídas por essa forma societária, que é a sociedade de advogados. O advogado não podia ter o Meirelli. E aí, atendendo esse pleito de reclamação dos advogados, a OAB resolveu, então, defender esse direito dos advogados e pugnar por uma alteração legislativa, que criou, então, duas figuras. E aí vamos à redação do artigo 15 atual. Os advogados podem reunir-se em sociedades simples de prestação de serviços de advocacia, também conhecido como sociedade de advogados, né? Essa sociedade simples de prestação de serviços de advocacia é uma sociedade de advogados. São dois ou mais advogados que se unem para formar uma PJ. Ou constituir sociedade unipessoal de advocacia. Eu sempre fui crítico desse termo, tá? Sociedade unipessoal de advocacia. Porque eu acho que o termo é equivocado, porque para mim sociedade tem que ser sempre duas ou mais pessoas. Com efeito, pouco importa o nome. O que vocês precisam saber, né, na forma da disciplina da lei e no regulamento geral, o que vocês precisam saber é que você pode ter uma sociedade de um único advogado, unipessoal, ou seja, um único advogado atuando sozinho, como pessoa jurídica, né? Ele vai ter que ter uma formalidade, a gente vai estudar como faz essa formalidade aqui. Ou ele pode também, como advogado, se unir com outro ou mais outros advogados e formar uma sociedade de advogados, atuando então como pessoa jurídica. Qual motivo leva os advogados a fazerem isso? Bem, primeiro uma questão de organização, né? Vocês devem lembrar de direito empresarial, que a pessoa jurídica tem uma segregação patrimonial do patrimônio da pessoa física, e isso é muito importante, porque a partir desse momento você tem o patrimônio do advogado e o patrimônio da sua sociedade, que são coisas separadas. Isso é muito importante porque profissionaliza a coisa. E um outro que eu vou dizer para vocês de forma categórica, eu recebo advogados assim com uma certa frequência no meu escritório para conversar de questão tributária, e eu sempre sou enfático em dizer: olha, colega, se você quiser saber a minha opinião, não tenha dúvida. Tributar, se você paga tributo, se você precisa pagar tributo, não tenha dúvida, use uma pessoa jurídica para fazer isso, que vai te custar muito mais fazer isso uma pessoa física. Só para que vocês tenham números, né? Para que isso não fique uma conversa tão abstrata. Eu falei toda uma conversa aqui até agora. Advogado, pessoa física, paga quanto? De 7,5% a 27,5%. Ah, mas precisa faturar muito para chegar nos 27,5%? Não. Não precisa ter muito faturamento para chegar lá, não. Não é um faturamento exorbitante que vai te levar aos 27,5%. E a sociedade de advogados? Depende. Depende do quanto ela faturar, né? Mas com esse benefício fiscal, a tributação começa, o piso, né? Ele é progressivo. A tributação no simples, no lucro presumido ela é fixa e no lucro real ela é progressiva também. Mas no simples, que é esse regime privilegiado que a maioria entra, porque é óbvio, é muito vantajoso, o piso, né, o ponto de partida da tributação é 4,5%. Então nós estamos falando aí dos 4,5% da pessoa jurídica para os 27,5% de uma pessoa física, em um abismo gigantesco em matéria tributária, né? Então é evidente porque
tanta gente vai constituir uma sociedade de advogados. Que é uma coisa relativamente muito simples de fazer, né? Eu nem sei quantas eu já constituí, não para mim, né? Mas também como contador e fazendo essa atuação para alguns colegas que me procuram, eu já constituí inúmeras sociedades de advogados, é uma coisa muito simples de fazer, só que tem uma burocracia toda própria, né? Tem todo um trâmite próprio, que a gente vai até conversar aqui um pouco, né? A sociedade de advogados e a sociedade unipessoal adquirem personalidade jurídica com registro dos seus atos constitutivos aprovados no Conselho Seccional da OAB em cuja base territorial tiver sede. Muito importante isso aqui. Até o começo da frase, né, ele está simplesmente repristinando o artigo 983 do Código Civil. O artigo 983 do Código Civil diz que todas as sociedades elas só adquirem personalidade jurídica com registro. Ou se você quiser lá dar uma olhada no 41 ou 42 também. Né? Que para uma pessoa natural, a personalidade é o nascimento com vida, artigo 2º do Código Civil. Para a pessoa jurídica, 41 ou 42. Qual que é o nascimento com vida de uma empresa? É o registro nos órgãos competentes dos seus atos constitutivos. Mas aqui que é talvez um principal diferencial de uma sociedade de advogados para as demais sociedades simples. De acordo com o Código Civil, as sociedades empresárias elas são registradas na junta comercial. As sociedades não empresárias, ou também chamadas de sociedades simples, são registradas no cartório de títulos e documentos e pessoas jurídicas. Então, se a sociedade é empresária, junta comercial; se ela não é empresária, cartório. E a sociedade de advogados, que também é uma sociedade simples, nenhum e nem outro. Quem registra a sociedade de advogados é a OAB. E quem? O Conselho Seccional. Né? O Conselho Seccional é aquela divisão estadual. Né? Então, quem vai registrar as sociedades no Paraná? OAB Paraná. Né? Eu tenho uma sociedade registrada na OAB Paraná, no seu número 4.300 e alguma coisa, o número de inscrição da minha sociedade de advogados na OAB Paraná. E ela é registrada na OAB Paraná. Quem vai arquivar os atos é a OAB Paraná, quem vai tomar todas as medidas para essa sociedade é a OAB Paraná, né? E só a partir do registro na OAB Paraná é que ela vai ter validade, que ela vai ter personalidade jurídica e que eu vou poder então tirar o alvará, tirar o CNPJ, tirar todos os credenciamentos dessa sociedade, né? E aí é um ponto. O que a OAB quer dizer aqui numa próxima situação? Olha, aplica a sociedade de advogados e sociedade unipessoal o código de ética e disciplina no que couber. Por que ele está dizendo isso? Porque lá tem várias regras, principalmente no código de ética e disciplina, né? Muitas regras quanto à atuação. O que um advogado pode e o que um advogado não pode. Mas ao mesmo tempo, se essas regras aplicam ao advogado que ele pode e não pode, essas mesmas permissões e proibições também aplicar-se-ão à sociedade de advogados. Ou seja, aquelas mesmas regras também serão aplicadas à sociedade de advogados. O que ela pode e o que ela não pode. Por exemplo, a título de publicidade, de atividade e de tantas outras coisas, né? Então, no fundo, a gente pode dizer, olha, aplica-se a ela mesmas regras que se aplicam aos advogados, dentro, né, feitas essas devidas proporções. E aí vem uma outra coisa que o Estatuto fala. As procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados. A sociedade, ela não pode, apesar dela ter personalidade jurídica, dela ter um número de OAB, e ela tem, tá, pessoal? Ela tem um número de OAB. Professor, paga anuidade? Depende da seccional, tá? Depende da seccional. Tem estado, tem seccional que cobra e tem seccional que não cobra. Mas a Justiça Federal já tem um entendimento bem consolidado, né, de que é ilegal cobrar isso. Mas isso é uma outra discussão, não fala disso no Reino da Ordem, pelo amor de Deus. Aqui no Paraná não cobra. A OAB Paraná entende que se os dois advogados, se os dois ou mais advogados, né, ou se o advogado que é titular da sociedade unipessoal estão com a OAB, com a sua anuidade em dia, isso dispensa, né, a anuidade por parte da sociedade. No estado de São Paulo, até onde eu sei, cobravam. Não sei se ainda cobram. Existe uma série de questionamentos judiciais quanto a isso. Afinal de contas, se eu tenho 5 advogados que são sócios, 5 pagam anuidade, a sociedade vai ter que pagar uma anuidade também? Sendo que o registro dela é apenas um registro para fins de documentar, porque, como vocês podem ver no Estatuto,
Você não pode outorgar uma procuração à sociedade. Ela não tem como, digamos, ela peticionar em processo, né? Porque ela não tem personalidade, ela não tem poder postulatório, porque ela não é um advogado, tá? Né? E o que está dizendo aqui é que as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados, que devem indicar na procuração que fazem parte de uma sociedade, como é o meu caso. Toda vez que eu pego uma procuração, consta o meu nome como advogado, e aí lá, sócio, e aí a razão social da minha sociedade de advogados, né? Isso tem uma razão tributária, porque que é importante fazer isso, porque daí na hora de receber os honorários, né, porventura praticados para aquela procuração, eu posso submeter esses honorários à tributação não da minha pessoa física, mas da minha sociedade de advogados, né? E aí aqui é um ponto bem importante, tá? Nenhum advogado pode integrar mais de uma sociedade de advogados, constituir mais de uma sociedade unipessoal de advocacia, ou integrar simultaneamente uma sociedade de advocacia e uma unipessoal de advocacia com sede ou filial na mesma área territorial do respectivo conselho seccional. Traduzindo, você pode ser sócio de duas sociedades de advogados? Na verdade, não dentro da mesma seccional, né? Do mesmo estado, se você quiser saber. Seccional você pode traduzir como estado. Então você não pode ser sócio nem de duas, né? Não pode ter duas unipessoal, nem ter uma unipessoal e ser sócio de outra dentro de um mesmo conselho seccional. Por que essa proibição? Olha, essa proibição, pessoal, é porque a advocacia não é uma atividade empresária, né? E o empresário não tem problema dele ter o Meirelles, ser sócio de uma limitada e tantas outras participações societárias simultâneas. Isso não é problemático, isso não é proibido para o empresário. Mas a OAB é muito enfática em dizer que a advocacia não é uma atividade empresária. E essas participações societárias são típicas de sociedade empresária. Aí em conselhos seccionais diferentes. Aí pode. E por que isso? Porque às vezes, para você abrir escritórios em outros estados, você precisa ter sócios diferentes naqueles estados. Mas você não pode dentro do mesmo conselho seccional, né? Ou seja, conselho seccional, então, você tem que lembrar estado, tá? Ou seja, seccional cada estado vai ter uma seção da OAB, né? Então, um conselho seccional. E os atos de constituição devem ser averbados no registro de sociedade arquivados no conselho seccional de se instalar, ficando sócios, inclusive titular de sociedade unipessoal, obrigados à inscrição suplementar. Olha, aqui ele está dizendo o seguinte: se você tiver mais de uma aí, elas sempre tem que ser arquivadas no conselho seccional. E por mais que você tenha uma sociedade de advogados fora do teu estado de origem, isso não te desobriga de ter a inscrição suplementar da qual já falamos lá, né? Naquele estado, naquele outro estado. E aqui vem um ponto importante. Os advogados sócios de uma mesma sociedade não podem representar em juízos clientes com interesses opostos. E isso é uma coisa muito importante. Você tem que ter muito confiança em quem você tem como sócio, porque isso vai te trazer algumas limitações em um dado momento. Por quê? Porque a partir do momento em que você atua como sócio com aquela pessoa, ou seja, você atua junto com ela, você não pode defender em juízo interesses opostos a dela. Eu não posso atuar e meu sócio atuar para pessoas que estão conflitando no mesmo processo, ou que têm interesses conflituosos. Que obviamente isso implicaria também numa violação ética, como veremos depois no estudo do Código de Ética. E aí tem uma redação aqui, ó, parágrafo 7º do artigo 15, ele vai falar: a sociedade impessoal pode estar da concentração por um advogado de cotas de uma sociedade de advogados independente das razões que motivaram tal concentração. Traduzindo, isso é a mesma disposição que tem lá no Código Civil sobre a Eireli, tá? É mais ou menos o seguinte: isso já aconteceu comigo, tá? Você tem ali sócios, e seus sócios resolvem sair da sociedade. E aí, você perde a pessoa jurídica? Não, você converte ela numa unipessoal, né? Você que participava na sociedade, você converte ela numa unipessoal. Ou você arruma novos sócios e substitui. Mas você pode simplesmente converter de uma unipessoal para uma sociedade ou de uma sociedade para uma unipessoal sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Então, geralmente, a conversão numa unipessoal é quando você tem todas as concentrações de cotas em um único advogado, né? Porque os demais saíram.
E aí nós temos ali, né, não são admitidas em registro nem podem funcionar todas as espécies de sociedades de advogados que apresentem forma ou característica de sociedade empresária, que adotem denominação fantasia e que realizem atividades estranhas à advocacia, incluindo sócio ou titular de sociedade unipessoal não inscrita como advogado, ou totalmente proibido de advogar. Isso aqui é muito importante, pessoal. A OAB pede muito isso aqui, fala muito disso aqui. Primeiro, ele está querendo deixar muito claro de que a sociedade de advogados não é uma sociedade empresária. Ela não pode adotar nenhuma forma, nenhuma denominação que demanda isso. Eu lembro de um registro uma vez que eu fui fazer e constou alguma regra lá, eu não lembro exatamente o que era, e o Conselho Seccional devolveu, a OAB Paraná devolveu e falou, essa disposição só é aplicável às sociedades empresárias, então você não pode ter essa regra prevista aqui na sociedade de advogados, né? Porque isso é uma situação, uma forma, um instituto típico de sociedades empresárias, né? Obviamente não podem adotar nome fantasia, pelo amor de Deus. Eu já vi isso aí meio perdido aí de ver escritório que tem o nome fantasia. Porque nome fantasia é algo típico de sociedade empresária. E sociedade de advogados tem regra lá depois de como dar a nomenclatura. E aqui a gente vai falar. Ela tem que ter obrigatoriamente o nome de um ou mais sócios, mas sem nome fantasia, né? E não pode praticar, não pode ter no objeto social, nem na prática, exercer atividades estranhas à advocacia. Se você quiser exercer qualquer atividade que não contempla a advocacia, monte uma outra sociedade. Mas não por essa sociedade você não vai poder fazer isso. Então, por exemplo, eu sou contador. Eu não posso exercer contabilidade como sociedade de advogados. Se eu quero exercer contabilidade, eu monto então uma outra sociedade e exerço a contabilidade separadamente, não confundindo isso com a minha atividade na condição de advogado, não misturando as duas coisas, né? Porque a sociedade de advogado só pode atuar na área de advocacia, né? E obviamente não pode ter nenhum sócio ou alguém que participe dela, né? Como sócio ou participante aí, alguém que não seja inscrito como advogado ou mesmo se inscrito que esteja de alguma forma proibido de advogar ou impedido de advogar. Ou seja, o advogado que esteja impedido de advogar não vai poder participar desse tipo societário. E tudo isso para demonstrar que ela não é uma sociedade empresária, né? Que você não pode ter um sócio investidor, né? Alguém ali que tem dinheiro, fala, não, eu vou apostar em vocês, vão lá, advoga, eu ponho o capital e a gente divide o lucro. Não é assim que funciona, porque ela não é uma sociedade empresária. Não pode ter regra de distribuição de lucro de acordo, por exemplo, com coisas que são típicas de sociedade de empresários, entendeu? Um sócio que não faz nada é só o sócio que participa dos lucros, porque ele é investidor. A razão social deve ter obrigatoriamente o nome de pelo menos um ou dos mais sócios, advogados responsáveis, podendo permanecer o sócio falecido desde que prevista tal prisão em ato constitutivo, né? Por que essa questão de falecimento? Porque às vezes em sociedade de advogados, que tem o nome de um sócio que era muito famoso, e mesmo ele falecendo, ele quer permitir que esse nome continue, porque aquela sociedade é conhecida por aquele nome. Fulano de tal e advogados associados. E mesmo que ele venha a falecer, eles querem continuar usando aquele nome, né? Mas isso tem que ter uma autorização expressa. Mas lembra, por que a sociedade de advogados geralmente tem vários nomes lá, né? Porque ela tem que seguir os nomes de um ou mais dos sócios. Mas no mínimo de um dos sócios, né? Não precisa ser o nome inteiro também, mas tem que usar o nome de um dos sócios ou mais, né? Não pode ter um nome inventado, né? Igual você pode ter uma limitada, você pode inventar o nome que você quiser, desde que não seja um nome protegido, né, por qualquer questão de registro de marca, você pode usar sem problema, né? E aí vem uma outra questão, né? O licenciamento de sócio para exercer atividade incompatível. Se algum sócio, como a gente vai ver as atividades incompatíveis, mesmo que seja em caráter temporário, se esse sócio precisar sair, por exemplo, o sócio vai exercer uma função pública lá que torna ele incompatível com a advocacia. Assim que ele assumir essa função pública, ou antes disso mesmo, vão ter que ser averbado lá que apesar dele continuar sócio, ele não vai participar desse período da sociedade. Esse licenciamento dele. Para que fique bem claro que ele não está podendo advogar e que aquela sociedade não está advogando com um sócio que está incompatível. E aí, é uma coisa bem importante, né? Eu já vi muito problema, isso como contador, dessa situação. É proibido o registro nos cartórios de registro civil de pessoas jurídicas nas juntas comerciais
Sociedade que inclua, entre outras finalidades, atividades advocatícias. Às vezes tem empresa na área de consultoria empresarial, mercadológica, creditícia, que eles vão descrever lá as atividades que eles vão exercer e às vezes eles colocam atividades que têm caráter jurídico, como por exemplo, aconselhamento e assessoramento de tomada de decisão jurídica. Se você escrever isso lá e tentar registrar uma empresa na junta ou em cartório, colocando essa disposição, o cartório e a junta vão ter que negar o registro. Porque, como vocês sabem, isso é prerrogativa exclusiva da advocacia, né? Atividade exclusiva de advogado. Então, por ser atividade exclusiva de advogado, não pode isso constar lá, né? Não pode mesmo. E eu já vi problemas com isso, às vezes por questão de descrever meio mal, né? Ou de ter uma ideia assim, eu vou colocar isso aqui dentro da minha empresa. Olha, se envolver advocacia, consultoria jurídica, assessoramento jurídico, só sociedade de advogados. Tá? A denominação da sociedade unipessoal deve ser obrigatoriamente formada pelo nome do seu único titular, acrescido da expressão sociedade individual de advocacia. Então, por exemplo, se eu for montar uma sociedade unipessoal, eu vou constar lá Sérgio Neme, eu posso colocar meu nome inteiro, sociedade individual de advocacia, né? Sociedade individual de advocacia. Então sempre vai ter que ser assim. Se você quiser saber como vai ser o nome da sociedade unipessoal, é o teu nome acrescido do Sociedade Individual de Advocacia. Não pode ter nenhum outro nome estranho, nenhum nome que não seja o seu, tá? E para encerrar aqui, até porque a gente já tem um vídeo bem extenso, dando quase 40 minutos de vídeo aqui, né? Além da sociedade, o sócio ou titular da sociedade individual de advocacia respondem subsidiariamente e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes, por ação ou omissão no exercício da advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possa incorrer. Isso aqui ele está querendo dizer sobre como que funciona a responsabilidade. A sociedade de advogados, por ser uma sociedade simples, ela não é uma limitada, tá? Então, a responsabilidade é subsidiária, ou seja, a empresa responde primeiro e depois o sócio, mas ilimitada. Não é porque você colocou 10 mil lá para constar como capital social, de que você vai responder só por aqueles 10 mil se a empresa der um calote em alguém, se a sua sociedade de advogados der um calote em alguém. É claro que isso também não afasta, né, a responsabilidade individual disciplinar do advogado que praticou eventual dano ao cliente ou fez alguma coisa errada. Mas feito isso, é importante ressaltar que, independente de qualquer coisa, a responsabilidade é pessoal, né, do advogado pelos atos disciplinares e, em termos cíveis, é uma responsabilidade subsidiária, ou seja, importante isso, né, que a empresa responde primeiro e depois ele. Mas uma vez que ele venha responder, a responsabilidade dele é ilimitada, né? É ilimitada, não é limitada ao investimento, como ocorre, por exemplo, na limitada ou em outros tipos societários. Pessoal, é isso, né? Para encerrar aqui, eu vou seguir as recomendações que estão alternando, então, entre uma aula gravada e uma aula ao vivo. A aula ao vivo, na minha opinião, tem muitos inconvenientes, mas eu vou fazer isso, alternando entre uma e outra, até porque nas últimas aulas ao vivo aí que eu gravei a assiduidade foi baixíssima. Mas nós vamos fazer dessa forma, ou seja, alternando um e outro. E após alternando um e outro, a gente vai seguindo aí com a nossa matéria esse bimestre, até que a gente tenha uma expectativa de retornar. Então, essa semana eu gravei, na semana que vem é ao vivo. Na outra, eu volto a uma aula gravada. Então, a gente vai alternando dessa forma. Agradeço a atenção de vocês, um bom estudo e uma excelente semana para vocês.